Pessoal, pronto aí? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo chamado Francisco de Vitória. Um filósofo espanhol que viveu aí entre 1483 e 1546, ou seja, na transição do século XV para o século XVI. E segundo ele, no começo, tudo era comum a todos. Nenhum ser humano nasce desigual a outro ser humano. Todos nascem iguais, em condição humana e em condição de direitos. Todos têm os mesmos direitos, na perspectiva do Francisco de Vitória. E ele vai questionar a teoria da guerra justa. Já ouviram falar da teoria da guerra justa? No período do colonialismo, da colonização, por exemplo, do nosso país. No primeiro momento, a igreja se opunha à escravização dos povos indígenas. Por que eles se opunham à escravização dos povos indígenas? No primeiro momento. Qual que era o objetivo com os povos indígenas? Convertê-los, catequizá-los, civilizá-los. Esse era o objetivo da igreja e o objetivo também de Portugal no primeiro momento. Mas existia um porém. Poderia se escravizar indígenas, desde que eles resistissem à conversão. Se eles resistissem e entrassem em guerra, se eles fossem arredios, se eles se rebelassem, aí diante de uma guerra justa, aquele que vence a guerra, ele tem o direito de escravizar os perdedores. Essa era a teoria da igreja, era a teoria também de Portugal. E eles justificavam assim o fato de terem usado mão de obra escrava indígena durante boa parte do nosso período colonial. Eles escravizavam os índios porque eles resistiam à conversão, à catequização. E aí o Francisco de Vitória ele vai questionar essa teoria, a teoria da guerra justa. Porque para ele, primeiro, todos os seres humanos são iguais. Então não há diferença entre o europeu e o indígena. Todos são iguais perante a Deus. Segundo, para converter alguém, você não pode obrigá-lo à conversão. Existe o livre-arbítrio, as pessoas devem escolher livremente se elas querem acreditar naquele Deus ou não. Então você não pode obrigar ninguém a acreditar em coisa alguma. Essa é a perspectiva também do Francisco de Vitória. Então no começo tudo era comum a todos, todos são iguais no nascimento e todos têm os mesmos direitos. Quais são os 3 direitos básicos, naturais de todo ser humano? Vida, liberdade e propriedade. É a natureza que nos concede esses direitos. Todo aquele que nasce tem o direito de viver. Se nós nascemos é porque a natureza nos deu o direito de viver. Todo mundo que nasce, nasce livre, ninguém nasce escravo. As pessoas se tornam escravos por convenção. A escravidão é uma lei humana, não uma lei natural. Inclusive, essa é a justificativa para a escravidão. A guerra justa. Os povos que resistiam à conversão e à civilização. Então, estava justificado assim a escravidão desses povos. Por quê? Povos que resistiam. Não queriam aceitar a fé, a verdadeira religião, e não queriam aceitar a civilização. Foi assim que se justificou durante muito tempo, a escravidão. Então todos os humanos eles compartilham a mesma natureza, todos nós nascemos iguais e com esses 3 direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. Todo aquele que trabalha e transforma a natureza a seu favor tem o direito de usufruir do suor do seu trabalho, aquele que conquistou com o suor do seu trabalho. Então eles compartilham, portanto, têm os mesmos direitos. Os 3 direitos básicos são vida, liberdade e propriedade. Todo aquele que nasce tem o direito de viver. Ninguém nasce escravo, todo mundo que nasce livre. A escravidão é uma lei humana.
Todo aquele que trabalha tem direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Ninguém tem o domínio sobre o outro, porque no começo tudo era comum a todos. Ele vai se inspirar na própria Sagrada Escritura. Lá, os seres humanos são todos iguais perante a Deus. Todos somos filhos de Deus. E Deus não escolheu um ou outro ali diferentemente. Deus não faz acepção de pessoas. Então a lei também, o Estado não pode fazer acepção de pessoas. Não existem pessoas superiores e inferiores. Não existem aqueles que devem dominar e aqueles que devem se submeter. Na perspectiva do Francisco de Vitória. Então ninguém tem o domínio sobre o outro, porque no começo tudo era comum a todos. Será que existe conquista legítima? Será que a conquista dos europeus sobre a América foi legítima? O que essa conquista levou? O que ela trouxe? O genocídio dos povos ameríndios. E quando chegam aqui, por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil. Eles já vão e pegam ali a faixa de terra que tinha sido estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Um tratado que dividiu naquele período de 1494 o mundo. Uma parte era de Portugal, outra parte era da Espanha. Inclusive com a anuência, a autorização do Papa. Depois, por exemplo, Inglaterra e França vão questionar isso, vão perguntar onde está na Bíblia lá que Deus teria concedido metade do mundo para a Espanha e metade do mundo para Portugal. Não tem isso na Bíblia. Então, não há justificativa para esses dois países terem a posse sobre o planeta. Existia uma parte que era a África e uma parte do Brasil, que era o litoral, que era de Portugal. Do sul ali, e a parte do norte, a América do Norte. E a outra parte que não era o litoral brasileiro, pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Essas conquistas, elas são legítimas? Ali, no primeiro momento, no período de colonização, o que eles fazem? Dividem o país, a faixa litorânea ali, em capitanias, chamadas capitanias hereditárias. São faixas gigantescas de terra. Cada uma dessas faixas foi concedida por um capitão donatário. Só que já tinha gente morando ali. Essa terra pertencia ao capitão donatário, de fato. Então o que o capitão donatário tinha que fazer quando o rei concedeu as terras? Colonizá-las e explorá-las economicamente. E isso deu origem a quê? A atual estrutura fundiária do nosso país. Porque o capitão donatário ele podia fazer concessão, a terra não era dele, a terra era do rei. Então ele tinha o direito de explorar economicamente a terra e colonizá-la. Ele concedia outros pedaços de terra que ele recebeu do rei para outros indivíduos também colonizarem e explorarem, através de cismarias. Então, durante esse primeiro momento ali da colonização, na verdade até 1850, não existia compra e venda de terra no nosso país. Toda a terra ela era concedida. A terra pertencia à coroa, depois da independência, a terra pertencia ao império. A partir de 1850 cria-se a Lei de Terras, e a Lei de Terras não foi criada para tornar a terra uma propriedade privada, e assim as pessoas puderem comprar ou vender. A Lei de Terras de 1850 ela foi criada para dificultar, impedir o acesso à terra de escravos que estavam ganhando alforria, e impedir também que os estrangeiros que estavam vindo para cá, começaram a vir italianos e alemães, depois também a galera do leste europeu, da Polônia, da Ucrânia, começaram a vir para cá também. Regiões que estavam em guerra, em conflito na Europa. Então, dificultar que essas pessoas tivessem acesso à terra. E aí nós temos a atual estrutura fundiária, onde 1% das pessoas do Brasil detêm praticamente 51% das terras.
uma concentração, a formação dos latifúndios. E aí, eles dizem que é um direito deles essas terras. Será que é direito mesmo dessa galera? Essas porções tão grandes de terra? Nós temos aí, né, essa semana está rolando um atropelo aí do legislativo sobre o executivo no nosso país com o objetivo de fazer o marco temporal das terras indígenas. A Constituição de 88, ela estabeleceu, segundo a regra, a norma de que houvesse demarcação das terras indígenas. Para que há essa demarcação das terras indígenas? Para que essa terra possa pertencer aos povos indígenas. Eles que eram os donos originários dessas terras. E hoje, eles são os donos das terras? O marco temporal está querendo estabelecer o seguinte: a partir de um determinado momento, essas terras não pertenciam mais naturalmente aos indígenas e por isso podem ser terras passíveis de exploração econômica. Isso está no pensamento aí do Francisco de Vitória. Será que pode existir de fato guerra justa? Segundo ele, nunca há guerra justa. Toda guerra é a tentativa de um povo dominar outro, mas todos nós somos iguais. Ninguém tem o direito de dominar o outro. Ninguém é obrigado a assumir a religião de ninguém. As pessoas são livres para escolher sua própria religiosidade. Então a propriedade e o domínio estão baseados aí na lei natural, que garante esses 3 direitos básicos, ou na lei humana. Mas a lei humana, ela é, muitas das vezes, injusta, como a escravidão. A escravidão é uma lei humana, não é uma lei natural, porque Deus não faz ninguém, por natureza, escravo. Logo, não podem ser destruídas aí pela vontade ou pela fé. E por isso, não há guerra justa. Por mais que a igreja acreditasse nisso na época, por mais que alguns filósofos e teólogos como Tomás de Aquino tivesse dito que é possível haver guerra justa, principalmente quando há resistência em relação à fé verdadeira, isso aí não é justo. Então Francisco de Vitória, ele lamentou a conquista das Américas. Ele já percebeu ali que a conquista das Américas não foi uma descoberta. Quem descobriu o Brasil? Antigamente nos ensinava que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas não tinha gente morando aqui? Ele não descobriu nada. Ele invadiu. Tomou conta da terra. E criou uma estrutura que é uma estrutura que permanece até hoje. Estrutura extremamente injusta, onde essas terras estão concentradas nas mãos de pouquíssima gente. Essa pouquíssima gente domina o cenário político brasileiro. Uma bancada que está lá no Congresso, que elege uma porção de deputados. Tem bancadas muito fortes lá no Congresso. Bancada do boi, da bala e da Bíblia. Está tudo relacionado a isso aqui. A do boi é a galera do agronegócio, que domina. Os grandes latifundiários dominam o cenário político brasileiro. E aí querem avançar sobre as terras indígenas. Não querem essa demarcação como tem sido feita. E a gente viu lá o que aconteceu lá em Roraima esse ano. O povo invadindo lá a terra dos Yanomamis, para quê? Garimpo ilegal. Eles querem mudar essa estrutura porque eles acreditam que as terras indígenas têm riquezas que os índios não sabem explorar. E o Brasil precisa, para crescer economicamente, explorar essas terras. Será que é certo isso? Tomar essa terra dos povos indígenas e entregá-la nas mãos dessa galera do agronegócio? Para eles plantarem, para eles criarem animais, para eles poderem explorar os minérios, as riquezas do solo e do subsolo dessas terras? E Francisco de Vitória não.
Ele vai lamentar essa conquista das Américas, a forma como se deu isso. Ele rejeitou a presumida superioridade dos cristãos europeus, conquistadores aí sobre a população indígena. Na verdade, os índios e os europeus eram iguais, porque nascem iguais. E aí, isso é interessante para a gente refletir até os nossos dias. O Francisco de Vitória, ele era ligado à igreja, ele era um dominicano, assim como Tomás de Aquino. Ele questionava isso a partir da própria Escritura Sagrada. Mas aí tem essa galera da bancada do boi, da Bíblia, da bala, são os militares, que desde a proclamação da República também interferem na política nacional. Se você for olhar o Brasil, se diz uma república, mas desde a proclamação da República, quem mais governou o nosso país foram militares. Os dois primeiros presidentes do nosso país foram militares. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois nós tivemos mais militares. Na década de 1920 nós tivemos uma revolta tenentistas, tenentes militares. Tentaram tomar o poder, conseguiram tomar em 1930 com Getúlio Vargas, ficaram até 45 no poder. Depois quem sucedeu Getúlio Vargas foi Eurico Gaspar Dutra, que também era militar, um general. Depois em 64, os militares voltam ao poder, ficam até 85. Em 2018, os militares voltam ao poder com Bolsonaro, ficam até 2022. Se você olhar, a maior parte da nossa história, os militares ficaram no poder. E aí jogam a culpa pela desgraça do Brasil em quem? Quem é a culpa do Brasil que está na merda? Isso é da esquerda, né? A esquerda governou a maior parte da história do nosso país, foram os militares. Cadê a esquerda? O PT ficou quanto tempo no poder? De 2003 a 2016, 13 anos. Em mais de 100 anos. Mas a culpa é do PT. O Brasil está na situação que está. O agronegócio é top. Se não fosse o agronegócio, o Brasil estava fodido. Será? Será que não é o agronegócio que nos mantém no período colonial ainda? Por que a gente não avançou e desenvolveu indústria, tecnologia, para poder competir com as principais nações do planeta? Porque a gente fica insistindo em produzir só commodity, que é a coisa mais barata no mercado internacional. Só produz agricultura, pecuária e mineração. Por que a gente não compete, não investiram esse dinheiro que lucraram com o agronegócio em outra coisa que pode nos dar uma vantagem competitiva no planeta? Nos tornar uma potência, porque riqueza natural a gente já tem. Por que a gente não tem tecnologia? A galera não quer investir em ciência, em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, quer manter essa estrutura desigual, com o poder concentrado nas mãos de alguns poucos. E a galera religiosa justifica isso, inclusive com a Bíblia. E questiona os movimentos sociais que tentam apresentar uma outra visão, uma outra perspectiva. Então é São Francisco de Vitória. Compreendeu o pensamento dele? Uma dúvida? Hoje é só então.